Boa noite a todos. Quero pedir que acenda as luzes, também do santuário. Nós temos sido confrontados nesses dias de congresso, através da palavra de Deus, que de algum modo Deus tem usado de uma forma que tem tirado a gente do prumo, do centro, que tem feito a gente enxergar algumas situações, que talvez a gente até diga, não, a gente já viveu isso, a gente entende um pouco aí do que está sendo dito, mas a gente na verdade está sendo retirado de uma zona de conforto que a gente tem vivido, dentro do próprio Evangelho, dentro da própria igreja, que de algum modo não traz maturidade. Eu acredito que o amadurecimento, o crescimento, ele vem muito mais num ambiente que é contrário à nossa vontade, ao conforto. Ele vem muito mais, a maturidade vem muito mais naquele ambiente que a gente se sente desconfortável, que de algum modo faz a gente pensar de novo. E a Andréia tem sido um instrumento do Senhor nesses dias para fazer esse movimento dentro de cada um de nós. Hoje de manhã nós tivemos um encontro com algumas dezenas de líderes, co-líderes e líderes de equipes da juventude e também dos adolescentes. E como foi bom viver o que vivemos na manhã desse dia. Como foi bom a gente sair desse ostracismo que muitas vezes a gente está vivendo dentro da própria liderança, exercendo o reino, vivendo o reino, muitas vezes de uma forma tão pequena, às vezes até medíocre. E nesses dias de congresso nós temos sido muito confrontados, ontem à noite com a palavra que André trouxe, hoje também eu tenho certeza que não será diferente. Feche seus olhos e vamos orar a Deus pela vida da Andréa nesse momento. Deus, em nome de Jesus, Andréa é tua filha. O Senhor conhece os seus temores, as suas alegrias. O Senhor conhece a sua alma, que o Senhor esquadrinha, o seu coração, que o Senhor sonda. E nós pedimos, Deus, que o Senhor nessa hora coloque a palavra do Senhor na boca da Andréia, que tudo o que venha a ser dito nessa noite, por meio da tua filha, seja vindo do Senhor, que o Senhor encontre liberdade no nosso meio, nos nossos corações, que o Senhor faça o significado correto das nossas vidas resplandecer por meio da palavra do Senhor, que pode nos tornar vivos para o Senhor no mundo caído e de tantos mortos. Que o Senhor use a vida da Andréa nessa hora, com poder, com graça, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Muita alegria estar aqui com vocês mais nesse momento. Espero que você tenha gostado do vídeo da nossa missão. Eu quero te convidar depois a entrar no nosso site, avalanchemissões.org, tá bom? Entra lá depois, dá uma curtida, acompanha a gente, ora, vai lá fazer escola. Estou vendo ex-alunos nossos aqui, né? Sempre tem um avalancheiro, né? Dá um tchauzinho ali. Esse pessoal fez escola com a gente. E se eu não estiver enganada, é daqui da igreja, né? Coisa boa. Eu quero te convidar, então, a abrir sua Bíblia em Gênesis, por favor. Gosto demais de falar sobre o texto em Gênesis. Você me acompanha já há alguns anos. E aí você fala assim, mas por quê? Você não trabalha com sexualidade? Exatamente por isso. Porque se você quiser entender sobre quem você é, boa parte das respostas está ali, no plano criacional. Ali está a proposta de Deus para a humanidade. E hoje, eu acho que de uma forma ousada, eu gostaria demais de te apresentar um plano para a sua vida. Olha que ousadia, não é?
muita ousadia. Eu acho que tem um pouco a ver com a questão da Bahia. Bahia é pura ousadia, não é? Não é? Você sabe que no resto do Brasil todo mundo fala que o baiano não chega, ele estreia. E você sabe disso, né? Então, assim, eu acho que combina uma coisa ousada com a Bahia, né? E eu quero, então, de forma ousada, no Senhor, de uma forma ousada, nas Escrituras, te apresentar um plano, uma razão para viver. E espero poder falar, inclusive, devagar, por causa da tradução aí, tá, brother? Tá? Para que os irmãos ali estejam acompanhando, tá bom? Gênesis 1:1, a galera está afiada, já está projetando ali. Diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Você já deve ter lido isso aí várias vezes, se você é de igreja. Se você não é, seja bem-vindo. Se você não é de Jesus ainda, eu creio que hoje, grandes chances de você se tornar. Estou com fé para que aquele morto hoje ressuscita. Amém? E creio que se você veio, não foi porque você é legal. É porque existe um Deus que é muito massa, que está interessado em você. Então já tenho planos para você nessa noite. Amém? Mas você que é cristão e veio, eu sei que os dias nessa terra não estão fáceis. Não sei para você, para mim não está. Então, a cada dia que passa, a gente enfrenta um novo desafio. Cada notícia que chega, você fala, não é possível. E aí você descobre que é possível. De repente, você descobre que o ser humano, cada vez, ele arruma mais confusão. Não é? O tal do ser humano é ninja, para arrumar treta. Não é verdade? Quando você acha que está ruim, o que você descobre? Sempre dá para piorar. Né? Então, está difícil ser humano nessa terra. Está um desafio ser cristão. Nada que a Bíblia não nos tenha alertado. E a pergunta é, como é que você se posiciona? E fora que é uma falação. No passado, para você ter notícia, dizem, quando não tinha nem jornal impresso, era uma complicação para você saber o que estava acontecendo logo ali. Agora com a rede social, com a internet, cada vez mais rápida, com os telefones, não é? Você fica sabendo de coisas antes mesmo de serem impressas. Então, a gente está sabendo de muita coisa. A pergunta é, o nosso nível de sabedoria compatível é diretamente proporcional ao nível de informação que a gente tem? Acesso à informação nós temos demais. A pergunta é, estamos proporcionalmente sábios quando comparado ao nível de informação, à quantidade de informação que a gente recebe? Acho que não. Senão a gente pelo menos viveria melhor. Os números pelo menos são contrários. Cada vez mais você vê demandas para novas políticas públicas, porque cada vez mais você encontra o quê? Índices assustadores. A pergunta então é, como que nós vamos viver nesse mundo? A gente desespera, chuta o pau da barraca, vaza para onde? Para onde nós vamos vazar? Aqui mesmo que sobrou para nós. Então nós vamos viver como? Não é verdade? Esse é o grande desafio. E aí você vê um texto que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou falar algo aqui que não vai ser novo para ninguém, mas eu acho bom a gente lembrar. Então, a Bíblia começa trazendo uma informação muito legal para nós. Primeiro, que você que está ouvindo precisa entender que Deus existe. Tá bom? Nós vamos começar assim. Deus existe. Eu vou conseguir provar isso para você? Não. Mas ele já começa dizendo que ele existe. Então aí a responsabilidade desse próprio Deus te convencer de que ele existe, não é minha, mas eu anuncio, e pode ser que anunciando você comece a crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O meu papel é pregar. Então eu anuncio a verdade e ela pode te libertar. A primeira libertação que eu gostaria que acontecesse é do engano, de você acreditar que a vida existe por um acaso. A vida não existe por um acaso. Eu acho que devem ter ateus hoje aqui. Eu acho que devem ter agnósticos hoje aqui. Então eu quero de cara já te dar essa palavra. Eu vim daí, eu posso te dizer, Deus existe. Sim, Senhor, sim, Senhora. Ele não só existe, como Ele é o autor de toda a realidade.
Tudo que você chama de realidade, tudo que você chama de, olha, isso existe, existe por causa de um Deus que existe e quis que outras coisas existissem. Então a primeira afirmação que eu trago é que Deus existe. Ele não só existe, como Ele cria. Está escrito, Deus existe e Deus cria. E começa criando, pelo jeito, toda a realidade. Ele cria, por exemplo, céus e terra. Você fala só isso? Não, não é que é só isso. Céus e terra é o que existe. Então a Bíblia está dizendo que Deus criou tudo o que você chama de realidade. E Ele começa também criando, não só céus e terra, mas também criando uma dimensão chamada tempo. Tá bom para você? Vou criar o tempo. Você consegue criar o tempo? Você consegue criar céus e terra? Sim ou não? Sim ou não? Pode falar. Não, porque você não é Deus. Começa aqui uma distinção. Existe Deus, existe o resto. Tá bom? Nós vamos começar assim. Existe Deus e existe o resto que Ele criou. Ele criou, por exemplo, o tempo. Eu estou aqui marcando o tempo. Sabe por que eu estou marcando o tempo? Porque isso aqui é a prova. Você sabe que o tempo existe. Ainda que você fala, duvido que ele existe. Uma hora vai aparecer um cabelo branco. Uma hora vai aparecer uma ruga. Uma hora você não vai estar com todo aquele vigor. Uma hora chega. Chega e não volta. Para você ver a sacralidade do que Ele cria. Ele cria coisas que as maiores fortunas deste mundo não são capazes de comprar. Não existe um arquimilionário nesse planeta capaz de fazer um segundo voltar. Não existe. Não existe. Eu tive em um lugar agora, recentemente, onde, fora do país, um lugar na Europa, onde tinha congestionamento de Ferrari e de iate. Tá bom para você? Eu nem sabia que esse negócio existia. Fiquei passada, eu falei, gente, existe mesmo, né? Achava que era só invenção de Hollywood. Não existe, eu vi, fiz foto para provar, porque eu não estou louca, existe. Num quarteirão, só de carro estacionado, devia ter em média 9 milhões de euros. Você achava que você conhecia rico? O rico eu conhecia agora, eu não conhecia nem os ricos, eu conhecia as coisas que eles têm. Então há gente que tem essas paradas. Você junta todos esses arquimilionários do planeta, eles não conseguem comprar um dia de vida. Porque nós estamos falando de uma diferença básica entre o Criador e a coisa criada. O tempo existe. E foi uma criação do Criador. Então nós já estamos falando de alguém que não é qualquer um. Você não cria o tempo, nem eu. Você não cria céu, nem eu. Você não cria terra, nem eu. Porque nós não somos Deus, mas existe Deus. E todas essas coisas existem. E você vai ter que explicar, vieram de onde? Aí você vem assim, vieram do acaso. Tá bom, isso é um exercício de fé seu. Você fala, não, eu sou ateu, não tenho fé. Claro que tem. Como é que você crê que veio do acaso? É muita fé. É muita fé. É muita fé. Crê que do acaso surgiu isso. Cara, você tem fé demais. Fé demais. Fé de muito. Por quê? Porque não gera vida. Então está escrito que Deus existe, que Ele criou céus e terra, toda a realidade partiu dEle. Então existe um ser que tem a habilidade, competência para criar céus, terra e tempo. Não é qualquer um que consegue fazer isso, é só Deus. Então nós já estamos falando de um ser que tem alguns atributos. Certo? Não é qualquer um que cria. Então ele tem que ser Deus. E como Deus, o que a gente nota? Tem inteligência. Tem personalidade. Tem criatividade. Tem generosidade. Tem senso estético. Tem senso de justiça, tem ética, tem bondade, tem poder, sabedoria, inteligência. Você sabe que é importante você lembrar de tudo isso. Esses dias eu estava trocando ideia com uma menina, aconteceu da gente perder um voo, conheci uma menina que perdeu o mesmo voo que eu. E eu estava cansada, eu sou dessas que passo mal em cada voo. Tem que tomar remedinho para não enjoar. Derrota, entendeu? Fazer o quê? Aprove ao Senhor.
E aí sou dessas, que toma o tal do remédio, fico sonolenta, e o que eu quero é apagar e tal, mas aí eu vou perder, eu tinha que ficar em aeroporto para lá para cá, essa menina maluca ali estava, né, tão perdida quanto eu, e zanzando em aeroporto, resolvemos trocar ideia, e tudo que eu não queria era o quê? Eu não quero tocar em assunto de nada, dessa coisa de ter que explicar muito o que eu faço, eu trabalho com sexualidade, como assim? Eu já tenho quase que palestrar para a menina, eu com sono não ia dar certo, então eu quero assim, né, cara de paisagem, só assuntos, só amenidades. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, e eu assim, tipo, nem vou pagar de missionária aqui não, como não? A gente acredita que consegue, né? Mas, pelo menos eu acreditei, aqui eu estou, né, recuperando do meu soninho, esperando meu voo chegar, e estou conversando com ela e falando de amenidades. Aí eu comecei a perguntar, e aí, o que você faz da vida e tal, e ela falando que ela gosta de viajar, e viaja para tudo quanto é lugar, eu falei, legal. E ela falou, eu fui para determinado lugar, eu falei assim, nossa, mas o que você foi fazer lá? Eu com a minha boca grande. Devia ter ficado quieta, mas não. E aí o que acontece? Ela chega e fala, eu fui porque... Por que eu perguntei? Porque aquele lugar estava passando por uma situação muito complicada de segurança. Aí eu falei, o que você foi fazer lá nesse período? Menina doida. Aí ela falou, eu fui lá porque afinal de contas eu fui atrás das minhas ervas, porque eu sou meio bruxa. Meu sono passou. Acordei. Olha, hipócrita, missionário não vale nada, gente. Missionário não vale nada. Estava caindo de sono. Falei, como assim? Entendi. Fui atrás das minhas ervas, que eu sou meio bruxa. Eu falei, como assim? Me conta tudo que eu quero saber. Me conta. Babado forte esse. Eu falei, que interessante, me conta. Não, a menina começou a pregar para mim. Pregou, mas fez uma preleção que eu fiquei de cara. Falei, então conta, fala que eu te escuto, né? E eu fui perguntando, ela empolgou e pregou. Eu falei assim, bom, queria dormir, meu sono passou, agora ela está pregando para mim, eu vou ouvir, mas se ela falou e eu ouvi, ela também vai ter que ouvir de volta. Sou dessas. Não é verdade? Sou dessas. E fui perguntando, ela foi me contando, ela pregou para mim sobre um Deus energia. E o Deus que está em você, que está em mim. Eu falei, nossa, que bonito. Muito bonito isso, né? Soa como música. Mas que bonito, que legal, que massa. Gente, uma coisa que vai e que vem, uma mágica, uma coisa, né? Falei, legal, interessante. Eu perguntei, e ela empolgou, e ela cheia, né? Não sei do que, mas empolgadíssima. Falei, massa. Eu falei, então... Falei, bom, ela pregou para mim até agora. Já passou meu sono. Vai ter que ouvir agora. Falei, por onde que eu começo? Eu estava lendo um livro no voo antes de eu apagar. E a última linha que eu li, eu falei assim, vai ser por essa mesmo que eu continuo. Vamos ver se o livro funciona. Nada melhor para você testar uma boa teologia assim, né? Vamos ver se ela funciona na prática. Eu falei, deixa eu te falar, então você está me dizendo que Deus, isso é isso. Eu falei, Deus está aqui. Ela apontava para o povo no aeroporto lotado. Eu falei, que coisa. Eu falei, vem cá, e Deus tem personalidade? Ela falou, como? Eu falei, mas Deus tem personalidade? Nunca pensei nisso. Eu falei, não. Como não? Deus tem personalidade ou não? Ela falou assim, menina, nunca pensei nisso. Eu falei, você está me dizendo então, que você tem personalidade, que eu também tenho, todo mundo nesse aeroporto tem, e Deus, que é Deus, não tem? Parece que ela levou um soco no estômago, caiu para trás da cadeira. Eu vi que ela caiu para trás, falei, nós. Falei, então agora eu vou te dizer, quem é Deus para mim? E fui explicar para ela isso aqui. Ela virou para mim e falou assim, nunca na minha vida eu parei para pensar nisso. Eu falei, não? Então vou te dizer mais sobre ele. Essa menina aceitou Jesus nesse dia. Foi lindo. Porque de alguma forma ela estava achando, eu estou falando isso para a glória de Deus. Porque se dependesse de mim, eu não teria nem trocado ideia com ela. Eu queria estar dormindo. Compreende? Para a glória de Deus. Você vê o Deus que é capaz de ir atrás de quem Ele quer, na hora que Ele quer, e fazer o que Ele quiser.
Aquela menina naquela hora entendeu que Deus não é essa energia, essa água com açúcar, essa canjinha de galinha que estão falando aí, que é qualquer coisa insossa, e é tudo ao mesmo tempo, e que é o que a gente gosta, e que é o que a gente quer. Ai, Deus é amor. Tá, tudo bem, Deus é amor, mas o que é isso? Ah, porque Ele te aceita do jeito que você é. Ah, é? Então por que a terra não está sem forma e vazia até hoje? Se Ele é desses que aceita tudo do jeito que está, por que a terra não é vazia e sem forma até hoje? Porque Deus, Ele tem o quê? Intenções. Deus tem intenções. Deus é propositivo, Deus é intencional. E Deus entrou na história da terra para mudar a história da terra. Aliás, Deus quis dar uma história para a terra, porque se dependesse dela, ela estava até hoje vagando de treva em treva. De treva em treva, de abismo em abismo. Agora o Deus intencional, que tem vários atributos, teve a intenção de entrar e trazer uma história para a terra. E Ele começa dizendo o quê? Que Ele criou os céus e terra. E que de cara Ele diz, haja luz. É curioso, gente, porque é o seguinte, haja luz naquela situação, é igual você acender a luminária, tá, acendeu, e o que você vê? Um resort? Você vê um balaio de gato, de uma terra sem forma e vazia. E o Deus Todo-Poderoso, que para Ele não é que acendeu a luz para Ele ver, porque para Ele não tem luz nem escuridão, é o que a Bíblia mesma diz. Mas Ele coloca, me parece, ali um princípio. E qual é o princípio? A terra está sem forma e vazia. A primeira coisa que nós vamos fazer, iluminar para ver o tamanho do problema. Primeira coisa que eu quero trazer hoje para você, nós temos que sair do armário da religiosidade, do armário de uma maquiagem de que está tudo de boa, do armário da aparência que está tudo sob controle, e reconhecer realmente qual é a verdade ou qual é a mentira por trás dessa interpretação da realidade que a gente carrega. Então Deus fala, haja luz, e Ele conclui, a luz é boa. Curioso, porque o que você deve ter visto? Uma confusão danada, um planeta que era inabitável, que Ele mesmo tinha criado, mas que ainda não tinha tido o quê? Uma intervenção direta para trazer um sentido. E agora Deus comunica, farei um sentido, darei um sentido, vai começar uma nova história. Esse é o Deus da Bíblia. E Deus começa trazendo sentido para a terra. Então eu quero que você entenda o seguinte, o Deus da Bíblia é um Deus que primeiro existe, extremamente poderoso. Se você entende alguma coisa que você pode chamar de poder, você está falando a respeito de atributo de Deus. Se você entende alguma coisa relacionada à sabedoria, inteligência, todos esses atributos que eu disse, é porque existe Deus. Se existe alguma coisa que você chama de belo, é porque Deus existe. Se tem alguma coisa que você chama de sábio, é porque Deus existe. Algo que você chama de bom, de amoroso e perfeito, é porque Deus existe. Compreende? É porque Ele existe que você pode dizer, nossa, que pôr do sol lindo, nossa, que água de coco deliciosa, nossa, que pessoa agradável. É por isso, porque Deus existe. E Ele fez o quê? Haja luz e começou a trazer sentido para aquilo que não tinha sentido algum. Começou a trazer propósito para aquilo que não tinha. E Ele organiza toda uma casa. Toda uma casa. Muda ali, por favor, o versículo. Mudou? E lá pelas tantas, esse Deus, que começa a organizar a terra, Ele chega e está escrito, criou, pois, Deus o homem, ponto. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que a gente está vendo aqui agora? Que esse Deus não é acaso, é um ser com intenções, e começa um projeto, uma história dele com a coisa criada. Então o que você chama de história nada mais é do resultado da interação entre o Criador e todas as coisas criadas.
Então não venha me dizer que você não se relaciona com Deus, você se relaciona. A pergunta é de que forma? Um professor meu colocou muito bem isso. Os seres humanos ou se relacionam de forma bélica ou de forma pacífica com Deus. Mas todos os seres humanos se relacionam com Deus. Porque todos os humanos foram feitos à imagem de Deus. Por isso que é importante você descobrir quem é Deus. Primeiro porque Deus existe. O mínimo que você deve é saber que Ele existe e prestar culto a Ele. Mas também porque daí você vai saber quem é você. Sabendo que Deus existe, que Ele tem uma imagem, agora você sabe por que você é do jeito que é. Por que você pensa, ainda que pense besteira, por que você pensa? Por que você tem pelo menos um mínimo de inteligência? Por que você consegue tomar decisão? Por que você escolheu essa roupa e não outra? Não estou dizendo que você está bem vestido. O que eu estou dizendo é que você escolheu. Por que você escolheu? Porque você tem a imagem de Deus, você tem poder para escolher. Se eu perguntar para esse celular, o que você pensa da vida? Da morte? O que você quer fazer quando você crescer? Ele não vai conseguir responder, sabe por quê? Porque ele não tem imagem de Deus. Você perguntar para esse banco onde você está sentado, viu banco, o que você pensa da morte, da vida, do sentido da existência? Não tem opinião formada, por quê? Não tem imagem de Deus. Imagem de Deus é privilégio de humano. Então a primeira informação que eu quero dar a seu respeito, para você ter uma razão para viver, você carrega aí, sendo crente ou não, a imagem de Deus. Você tem ideia da preciosidade que é isso? Porque Deus não deu uma coisa que Ele tinha, Deus deu algo que Ele é. Deus deu atributos dEle e generosamente partilhou com aquilo que Ele vai chamar de humanidade. Então Deus escolhe criar humanidade, na sua expressão tanto masculina quanto feminina, segundo a imagem dEle. É importante lembrar isso, porque se você não lembrar isso, você não vai saber como se relacionar com pessoas. Você não vai saber nem como relacionar com você. Você não vai nem prestar culto para esse Deus. Então nós temos que lembrar, Deus criou a humanidade segundo a sua imagem. Muda ali o slide, por favor. E ali está escrito, vai projetar ali para eu ver? Não, vou ter que virar então. Então Deus, não, o anterior, tem um anterior a esse, não tem não? Isso. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E aqui tem uma coisa importante, presta atenção. Especialmente que você que não é cristão ainda. Existe uma informação a seu respeito. Você nasceu com a imagem de Deus, ainda que você não creia que Ele existe. Mas hoje eu estou te falando, Ele existe. E Ele criou o ser humano para quê? Para receber um componente chamado vida. Então o ser humano ele pode ter vida ou não ter vida. Quando a humanidade, Adão, humanidade, recebe o sopro, se torna uma alma vivente. Então para a Bíblia, o que existe? Gente com o Espírito de Deus e gente sem o Espírito de Deus. Gente com o Espírito de Deus é chamado de ser vivente. Gente sem o Espírito de Deus é um ser morto. Ele sai pelo mundo, ele toma café da manhã, ele pega ônibus, ele vai para a faculdade, mas ele é um zumbi. Porque ele está desconectado do Deus que é vida. Você está entendendo? Então a primeira pergunta é, todo mundo que está aqui é vivo? Todo mundo aqui é vivo? Talvez tenham pessoas que falam assim, eu já nem sei mais se eu sou. Provavelmente você não é. Estou já te dando uma boa informação. Você está mortinho da Silva. Compreende? Você está mortinho, você não se relaciona com Deus de uma forma pacífica. Você pode ter medo dele. Você pode ter medo de ir para o inferno. Mas não significa que você desfruta do relacionamento de Pai, Filho e Espírito. De você no seu coração ter a testificação que você pode virar para Deus e falar, Pai. Você pode olhar para o Senhor Jesus Cristo e chamar de Senhor. De olhar para o Espírito Santo e falar, você é o meu consolador, o meu mentor, que me guia a toda a verdade. Então se você não tem isso, muito provavelmente você ainda não nasceu de novo. Você é o velho boneco de barro, que sai pelo mundo, mas continua morto, desconectado de Deus. E pode ter crescido na igreja. Pode saber a Bíblia de cor e salteado, mas não nasceu de novo. E Jesus, mais para frente, diz para Nicodemos, o que importa é que você o quê? Nasça de novo. Mas como assim? Pode um homem voltar para o ventre da sua mãe? Tá doido. Cara, você é mestre em Israel, você não entende essas paradas?
Então o que você descobre? Que o ser humano está aí vivendo a vidinha dele, mas ele pode estar vivendo totalmente desconectado de Deus, sendo um bom moço, sendo uma boa moça. Mas curiosamente, os bons são bons para a sua própria glória. Você já reparou? Tem gente que morre de orgulho de ser bom. Aí ele fala, eu nem preciso de Deus, de tão bom que eu sou, glórias a mim, aleluia. Ele não precisa de Deus não, de tão bom que ele é. Agora ele é tão hipócrita que ele não sabe, ele é tão perverso que ele não sabe que ele é bom porque ele tem a imagem de Deus, de um Deus que é bom e colocou um traço de bondade nele. E ele é tão malvado que ele não presta culto agradecendo a Deus pela bondade que ele tem. Ele acha que é mérito dele. Compreende? Eu sou tão bom que eu nem preciso de Deus. Não, você precisa tanto de Deus para você inclusive ser bom. Agora ele é tão bom que não cobra isso de você. Você sai pelo mundo achando que você é o cara, que você é a bonitona. Mas você não é nada disso se não fosse a misericórdia, a generosidade de Deus de dar traço da sua própria bondade para você. Traço da fidelidade dele para você. Traço, por exemplo, da inteligência dele para você. Então você está mais devedor de Deus do que você imagina. E é bonitinho porque ele não joga na sua cara, né? Eu que estou jogando, mas não é ele. Compreende? E aí o que eu quero dizer com isso? Que se a gente não entender essas coisas, a gente não sabe quem a gente é. E se a gente não sabe quem a gente não sabe o que a gente faz com esse tempo na terra. Aí você embala naquilo que está todo mundo fazendo, mas no final das contas, você que não é besta nem nada, você vai ter que parar e pensar e falar o seguinte: essa vida vale a pena? Eu estou aqui para quê? É trabalhar, 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 acumular, 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 consumir, consumir, consumir? É isso? Curtir, curtir, curtir? Porque agorinha o tempo passa, eu morro e tudo acaba. Então nós temos que ter resposta para essas coisas, e a Bíblia oferece essas respostas. E a Bíblia está dizendo então que Deus criou o ser humano com uma dimensão material. Então você tem uma dimensão material, ela foi dada por Deus. Você pode não gostar do jeito que ela está, mas a ideia de dimensão material veio de Deus. Então eu quero que você saiba que isso aqui deveria ser levado a sério. Compreende? Agora, você não é só uma dimensão material, você também é uma dimensão imaterial. E dentro dessa dimensão imaterial, Deus colocou a habilidade de você o quê? Pensar, planejar, desejar, decidir. Não é verdade? Sentir. Tudo isso acontece em você porque Deus te deu essa habilidade. Compreende? E Ele colocou ali dentro uma central extremamente importante chamada coração. Não é o coração dos românticos, como eu disse ontem. O coração dos românticos está ligado estritamente a afeto. Isso é muito pobre para reduzir o coração que a Bíblia fala. O coração que a Bíblia fala está falando do quê? De uma central de adoração, de uma central de aliança, de comprometimento. E todo mundo nessa terra é movido à adoração. Não vem me dizer que não é. Alguém aqui, por exemplo, já foi usuário de droga? Alguém aqui já mentiu? Vai me dizer que nesse monte de gente, ninguém foi usuário de droga. Me poupe. Alguém pode ter a coragem de dizer aqui, eu já fui usuário de droga? Você pode? Obrigada, minha querida. Você pode falar o que você usou? Bebia. Começou a beber com que idade? 17. Você pode dizer por que você começou a beber? Não precisa entrar em muitos detalhes, não quero te expor. O pai teve um acidente e ela não aceitou. Você era crente? Era crente. E você não aceitou o acidente do pai. E aí o que aconteceu? Aí o pai teve sobre o acidente, você não aceita e você resolve beber. Por quê? Na época, o que você pensou? Queria esquecer. Então ela, uma moça, você já era nascida de novo? Nasceu na igreja, mas nasceu no lar evangélico, mas o evangelho já tinha nascido em você? Não. Então ela era uma mortinha evangélica. Tá certo? Não se iluda, uma mortinha evangélica, está lotado de evangélicos mortos. Hashtag fica a dica. Não sou eu que estou dizendo, é ela. Só estou dando o nome. A bonitinha evangélica estava lá tocando a vidinha dela, o pai sofreu um acidente, ela ficou o quê? Com raiva, triste, o que foi? Com muita raiva. Raiva daquilo que aconteceu. E a raiva estava tão gritante que eu resolvi
beber para pagar. É isso? Me corrija, é isso? E ela produzia festa. Ela falou assim, é Deus me abençoando. Vou poder encher a cara aqui, as custas dos outros, é isso? Ah, que benção. Não é verdade? Resultado, a bonita então vai e afoga a raiva dela no álcool. Olha só, a pessoa está com muita raiva de um episódio que aconteceu na vida. E ela agora decide beber porque ela crê que o álcool vai resolver o problema. Isso é fé ou não? É fé ou não? Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Então ela exerce a fé que Deus deu como habilidade dela crer nele. Ela agora olha para a coisa criada e fala, você vai resolver meus problemas, eu vou esquecer. Não é verdade? Ela vai lá e bebe. Bebeu com força? Bebeu? Se jogou. Resolveu o problema? Não resolveu? Você nunca mais bebeu na vida? Ela bebeu durante muito tempo. Por que ela teve que repetir? Deus fraco faz isso. São vários sacrifícios que Ele tem que fazer. São vários sacrifícios que você tem que oferecer para Ele. Para Ele ter um pouquinho de poder. Você vai me dizer, ela não era nascida de novo, mas ela tinha fé? Ela tinha adoração? Você chegou a gastar algum dinheiro com álcool? Ah, gastou? Dizimista. Chegou a pagar álcool para alguém? Ó, mantenedora. Investidora no reino da cachaça. Bebeu com alguém mais? Bebeu? Ó, um pequeno grupo. Já deu álcool para quem nunca tinha bebido? Não sabe, nem lembra, né? É fé ou não é? O que você descobre? Era um ser humano que cresceu na igreja. Era um ser humano religioso. Ela tinha uma religião, Quantas vezes ela prestou culto diante desse Deus que ela achava que resolveria o problema dela? Foi uma vez só? Várias, pelo que ela está falando. Devota. Fiel. Generosa. Tinha miséria? Tinha não. Aí você lembra o que você fez no verão passado? Verão não, porque aqui é verão mesmo, aqui é só verão, né? No verão passado, e agora a miséria que você tem com missões. Entendeu? Agora faz conta. Será que esse missionário é de Deus mesmo? E o tanto de boca de fumo e boteco que você abasteceu? Ninguém fala Deus agora, né? Compreende? Então, ali era fé ou não era? Era. Era adoração ou não era? Era. Ela tinha uma religião? Tinha. Era uma adoradora. O que ela estava anunciando? Essa coisa criada é capaz de resolver meus problemas. Essa coisa criada é capaz de me dar paz. Eu nem preciso do príncipe da paz. Porque eu consigo controlar a minha paz. Depende do tanto de álcool que eu vou ingerir. Então nós estamos falando, é uma pessoa que você talvez pudesse perguntar e falar assim, não, cresci na igreja. Não conheço o evangelho. Não, ela sabe o que está escrito, mas isso não nasceu no coração dela. É uma morta evangélica. Talvez tenham outros aqui hoje. E talvez tenha gente que nunca nem foi para a igreja, mas que estava morto do mesmo jeito. Compreende? Então a Bíblia está dizendo o seguinte, eu te dei, Deus falando para nós, eu te dei a minha imagem, para você dar conta de se relacionar comigo. O que você descobre agora? Que Deus não só existe, cria, mas Deus se relaciona com a coisa criada. O Deus da Bíblia é um Deus que se relaciona com a coisa criada. Tanto é que o próximo versículo que a gente vai ler é esse, muda ali por favor. Então Deus os abençoou e lhes disse. Então qual é a relação de Deus com a humanidade até então? É uma relação de bênção. Se você está achando que Deus arrumou confusão com a humanidade, ficou mal-humorado, não. Deus prestigiou a humanidade de tal forma que preparou toda uma casa e colocou o traço dele na humanidade para eles serem o quê? Embora diferentes, serem compatíveis.
Então você consegue se relacionar com Deus agora, você tem compatibilidade com Ele, você consegue crer. Aquela menina ali cria. Compreende? Ela prestava culto, ela obedecia, ela adorava, ela amava. Mas isso tudo era canalizado para o Criador? Não, era para uma coisa criada. Então o ser humano, os 7 bilhões de humanos hoje, têm e vivem a habilidade de adorar, de crer, de obedecer, de amar. A pergunta é, a quem? No caso dela, por um tempo foi o álcool. E ele prestou o serviço dele, só que ele tinha limitações. Você não teve que ir aumentando a dose com o tempo? Para ter o mesmo efeito? Sim ou não? Porque chegou no limite de competência do falso Deus. Agora a Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus abençoou a humanidade e lhes disse. Por que Deus disse para a humanidade? Porque a humanidade ela tem a capacidade, pelo menos essa humanidade aí antes da queda, de ouvir Deus. Foi feito para ouvir Deus e para receber a direção de Deus. Deixa eu te falar, você sem receber a direção de Deus, você está perdido nesse mundo. Você pode seguir o fluxo da sociedade, você está perdido nesse mundo. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós fomos feitos para receber a direção de Deus. Isso traz sentido. E isso traz a liberdade. Resultado, Deus diz, e diz o quê? O que está escrito? Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Não quero forçar o texto não, mas aqui tem um plano de vida para você e para mim. Projeta ali para mim a próxima imagem, por favor. Você vendo essa cena aí? Para começar, aqui começa o seu primeiro mandato. Primeira tarefa que Deus nos dá. Então, deixa eu te falar, tinha lei ali? Tinha, porque se Deus ordenou é lei. Então, o ser humano ele foi feito primeiro para ouvir a voz de Deus e obedecer. O primeiro mandato que está sobre nós é um mandato espiritual. Você precisa responder essa pergunta. Quem é Deus para você? Se você não souber responder, você está em dívida com Ele. Porque você existe para Ele, segundo as Escrituras. E se você não sabe quem Ele é, você está em dívida, porque Ele não está recebendo seu culto racional, a sua adoração. Você já está em dívida, e eu também. Então a primeira coisa que o ser humano precisa não é casar, viu gente? Não é fazer sexo. Lamento, você que estava achando que era isso, é isso que te digo. Não é. Primeira coisa que você precisa não é passar no concurso público. Primeira coisa que você precisa com urgência é reconhecer que Deus existe e você precisa se relacionar com Ele. Primeiro, porque Ele merece. E segundo, porque sem Ele você está lascado. Compreende? E aí está escrito que sem Cristo é impossível você se relacionar com Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então você precisa de Cristo para chegar a Deus. E Cristo, que é Deus, aponta o caminho, se torna o caminho para você chegar aonde? No usufruto dessa trindade. Então sem Cristo é impossível. Então o primeiro mandato que você tem é se relacionar com Deus. Você fala assim, pô, isso aqui eu já tenho. Glória a Deus, porque o grande problema da sua vida já foi resolvido. Amém? O primeiro grande problema da sua vida, que é estar perdido, lascado, morto, já foi resolvido se você já nasceu de novo. Se você não nasceu de novo e ainda acha que está tudo de boa, está tudo ruim, não, a coisa está pior do que você imagina, porque você está morto ainda. Então estou te dando a primeira boa notícia. Você está lascado. Agora, a segunda boa notícia, é o quê? Que existe solução para esse problema, e a solução é o próprio Cristo. Ele quer te dar a vida que você não consegue gerar. Ele quer ser o autor dessa vida na sua existência. E aí você recebe uma nova identidade, uma nova filiação. Recebe uma filiação, na verdade. Pois bem, primeiro mandato, então, é você se relacionar com Deus. Então, essa imagem mostra o quê? Que a gente pode ser como, talvez, crianças nessa terra, esperando a direção do Pai. E Deus quer dar essa direção para nós. Foi o que Ele fez com Adão e Eva. Só que não é só esse mandato que está escrito ali em Gênesis que a gente leu. Está escrito também, volta ali no texto bíblico, por favor, no último versículo. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre. Sobre quem? Peixes, aves, todos os animais que se arrastam sobre a terra.
Muda ali para o próximo slide, depois da imagem dos pés, por favor. Está escrito para eu dominar sobre quem? Outro humano? Sim ou não? Então, toda forma de opressão ao outro, por causa, por exemplo, da cor da pele, está fora do plano de mandato social deixado por Deus para nós. Você começa a entender o seu papel nessa terra como cristão? Você está vendo traço de racismo em algum lugar? Existe isso no Brasil? Na igreja? Existe? Existe. Se existe, nós estamos em pecado. O primeiro pecado que o ser humano pode cometer não é a desigualdade social, racial, nada disso, de gênero. O primeiro pecado que a gente comete já é nascer separado de Deus. Por isso que nós precisamos primeiro resolver o grande problema, voltar a ter paz com o Criador, só via Cristo. Mandato número 2, um mandato social. Como é que a gente anda se relacionando? Nós fomos feitos, de uma certa forma, para nos relacionar com o Criador e com o próximo, certo? Com o Criador você resolve com o mandato espiritual, com o próximo com o cumprimento do mandato social. E esse mandato social está muito claro ali no texto. Você vai ter poder, porque você tem a minha imagem, diz Deus. Estou parafraseando aqui. Para se relacionar. A pergunta é, como você vai se relacionar? Se for via domínio, subjugando o outro, que também tem imagem de Deus, é pecado. Então, quando você vê exploração por questão de cor de pele, nós estamos falando de um pecado. Compreende? Quer ver? Tem uma outra forma de você pecar. Muda ali para o outro slide, por gentileza. Você está vendo ali uma vítima, talvez, de violência doméstica. Você sujeitar o outro por causa de gênero também é pecado pelas Escrituras. Há uma pesquisa que diz que 40% das mulheres espancadas, mulheres que sofrem violência doméstica, são evangélicas. Então nós temos mulheres dentro da igreja que apanham dos seus maridos e são estupradas pelos seus maridos. Quando é marido, talvez seja filho. Mas também existe a violência contra, por exemplo, o idoso, que muitas vezes a mulher pratica. Compreende? O que eu quero que você saiba é o seguinte: se no coração humano está havendo alguma situação de domínio sobre o outro por causa de gênero, nós estamos falando alguma coisa fora do contexto bíblico. Não é o Deus da Bíblia dando essa direção. A direção humana dada por Deus para o homem foi: você vai dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais que se arrastam, mas não sobre outro humano. Por que não? Porque independente da cor de pele, de gênero, de idade, de credo, continua tendo o quê? A minha imagem. Muda ali de imagem, por favor. Você vai ver, por exemplo, que existem situações de assédio, onde homens e mulheres, meninos e meninas são tratados como coisas. Uma mulher que foi para trabalhar e é tocada indevidamente, seja por um patrão, um colega. Um homem que foi trabalhar e foi tocado indevidamente, seja por um patrão ou uma colega, uma chefe, seja o que for, essas pessoas estão sendo tratadas como se fossem coisas. Compreende? Então nós estamos falando do quê? De algo que descumpre o mandato deixado por Deus para nós humanos. Então o fato de você respeitar o outro, você respeita o outro não é porque o outro é digno de respeito, porque é crente. É porque o outro é humano. Muda ali, por gentileza. Você vai ver, por exemplo, que inclusive pessoas vão praticar coisas que a palavra de Deus não aprova. A pergunta é: por que praticam agora o desrespeito? Porque existem pessoas que vivem uma conduta contrária ao que está escrito na Bíblia como preceito. Agora eu tenho o direito de subjugá-las? Eu tenho o direito de maltratá-las? O cara foi lá e mudou, ele tinha um pênis, agora ele tem uma vagina, então agora ele é escória. Eu não respeito mais ele. Nasceu como macho, mas colocou uma prótese. Agora eu não respeito mais. Não estou falando concordar, não estou falando aprovar, não estou dizendo que você está de acordo. Eu estou dizendo o seguinte:
Independente da forma como a pessoa esteja vivendo, ela continua sendo pessoa, se a pessoa tem traços da imagem de Deus. Ter traço da imagem de Deus não é sinônimo de salvação, gente. Mas só é o quê? É um reconhecimento de que é humano. Se é humano, tem que ser tratado com dignidade, independente de como esteja vivendo. Isso significa que eu concorde com a prática, com o estilo de vida da pessoa? Não. Mas significa que, independente de como esteja vivendo, eu vou respeitar o direito que ela tem de tomar decisão. Agora você imagina se a gente que é crente começar a respeitar o outro. E não só respeitar, muda ali por gentileza. Se a gente começar, inclusive, a celebrar as pessoas que se achegam ao nosso caminho. Se tem um grupo que muitas vezes é subjugado e maltratado, é a infância, é a criança. É ou não é? Se tem um grupo que a gente muitas vezes despreza, é também o adolescente. É ou não é? Qualquer coisa. Engole esse choro, vai para o seu quarto. Alguém já ouviu isso? Você não tem nenhum problema não, seu único trabalho na vida é estudar. Você não tem problema, já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Desde quando criança tem problema? Já ouviu isso? Adolescente, você tem que reclamar do quê? Só que você tem que fazer é estudar. Está reclamando do quê? Não é isso? Você já ouviu isso, gente? Alguém já ouviu isso, além de mim? Já tem uma criança que está ali, já. Aí faz de conta que criança não tem problema, que criança não enfrenta medo, ansiedade, né? Culpa, raiva, tristeza. E aí a gente fala o quê? Não tem problema, porque quem tem problema é o adulto conta, o resto é café com leite. E nós estamos com problema, por quê? Porque a Bíblia fala que se tem a imagem de Deus, tem que ser tratado com dignidade, e crianças também são portadoras da imagem de Deus, e com força, porque Jesus falou, ai de quem fizer um desses pequeninos tropeçar. Você vê Jesus arrumar uma zica com gente que estava tentando trazer a ideia de que criança não valia nada. Eu te pergunto, nós entendemos o recado de Jesus? Como que a gente trata a infância até hoje? Como que a gente tem, em termos de critério, quais são os critérios que a gente adota para eleger pessoas para trabalharem com crianças na nossa igreja, na nossa comunidade? Que tipo de critério que a gente tem? Vou colocar meu filho e minha filha no transporte escolar. Quem está dirigindo essa van? Está com que tipo de pessoa cuidando nessa escola? Quais são os critérios que as escolas têm para colocarem profissionais para lidarem com crianças e adolescentes? Quais são os critérios que a igreja adota para colocar a gente no departamento infantil? Como é criança, não fede nem cheira. Tanto faz, porque o que é importante é o adulto. Só tem um problema, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que as crianças também carregam a imagem de Deus. Aliás, Jesus falou o quê? Se vocês não se tornarem como crianças, vocês não herdam o reino de Deus, porque o reino de Deus é delas. Então tem coisa na infância que agrada demais a Trindade. Compreende? Então eu quero que você veja como nós estamos em falta no cumprimento do nosso mandato social. Muda ali por gentileza. Aí você vai ver o quê? Pode mudar ali. Uma pessoa sendo subjugada pelo seu próprio desejo. Está cumprindo o mandato, você fala, não, glória a Deus, sou crente, parei de beber. Mas o crente para de beber, começa a comer. É ou não é? Come que é uma desgraça. Não é verdade? Ele fala assim, não, mas a Bíblia não condena quem come, só quem bebe. Ah, para, a Bíblia condena o quê? Tudo que te governa, sem ser o próprio Deus. De repente você não come nem bebe. O que você faz? WhatsApp. Academia. Compreende? Viciado em anabolizante. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver, remédio para morrer. Então assim, é governado. Então se você observar, em termos de plano de vida, nós talvez estejamos vacilando. A gente não cumpre o mandato espiritual, a gente não cumpre o social. Muda ali, por favor. E a gente não cumpre também o cultural. Porque a Bíblia diz ali em Gênesis que é para a gente o quê? Sujeitar a terra. O texto em Gênesis 1 diz que é para a gente guardar e cultivar a terra. Cultivar tem a ver com cultura. Então Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, que estabeleceu toda a estrutura e a direção, agora cria os humanos e diz o seguinte, multiplique-se. Isso significa que homem e mulher vão se tornar uma só carne e vai sair gente dali. Você sabe, né? Não é cegonha. É gente.
que fez sexo e brota mais gente. Então a terra agora vai encher. Eu te pergunto, a terra enchendo, com aquilo que Deus já tinha feito, estava tudo já definido sobre educação? Saúde, economia, esporte, cultura, ética, estava tudo definido? Sim ou não? Hã? Responde, gente. Não. Então Deus convida a humanidade. Vamos agora criar junto? Você quer uma razão para viver? Começa a cumprir os mandatos de Deus. Aí eu pergunto assim, você entendeu o que é ter um mandato social? Um mandato espiritual? Um mandato cultural? O espiritual, boa parte daqui já deve estar cumprindo, porque já nasceu de novo. Amém? Tem gente aqui que já nasceu de novo? Uma meia dúzia, parece. Glória a Deus. Tem mais um tanto que já deve estar entendendo. Não, eu estou entendendo que o meu trabalho é saber me relacionar nessa terra. Mas o meu trabalho não é só esse. E aí eu quero te fazer um desafio, eu quero terminar com isso. Você está aqui agora para ser evangélico e ser legal? Você acha que é isso? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Daqui, quem está envolvido com a vida secular? Quem está envolvido com a vida ministerial? Levanta a mão, por favor. Quem não está envolvido com o ministério? Levanta a mão. Uai, conta não fecha. Quem não entendeu nada que eu estou falando? Muito bem. Tem gente que levantou a mão, que bom, sincera, né? Vou perguntar de novo. Quem aqui só está envolvido com a vida secular? Só uma pessoa? O resto está tudo envolvido. 2 pessoas. O resto, vocês estão perdidos, né? Então não? Estou meio perdido. Você consegue entender o que eu estou perguntando? Nós temos algum cristão aqui que não está envolvido com a obra de Deus? Se sim, levanta a mão. Você sabe que eu fico de cara que ainda tem cristão que levanta a mão. Vou te dar uma notícia. Você que é cristão, você já está na obra de Deus. Você não entendeu? Você que é cristão, você já tem uma missão. Você que é cristão, você já tem um chamado. Você que é cristão, Deus já está usando você. Você só não sabe disso. O que é um problema, porque você deveria saber. Então eu estou te dizendo. Qual é o seu chamado? Primeiro, ter vida com Deus, você já tem? Se não tem, pode ter. Se tem, é saber viver aqui. Vai ter que aprender a se relacionar. E enfrentar tudo aquilo que não procede do reino de Deus. Por isso o combate ao racismo é uma causa para você viver. Por amor a Cristo. Combater a violência doméstica é uma causa para você também trazer glória para Deus. Porque você está cumprindo o seu mandato. Combater todo tipo de compulsão. Combater todo tipo de degradação. Mas não é por causa da desigualdade em si, é por causa do Cristo. É por causa do próprio Deus, que te deixou um mandato para você mostrar para a terra como ela tem que funcionar. E finalmente a gente chega naquilo que tem a ver com o seu dia a dia também. Você acha que quem tem ministério é quem está aqui? Esse pessoal aqui, ó, que tem instrumento, que é pessoa que tem um microfone, que vem por aqui? Você acha que é isso aqui que é ministério? Deixa eu te falar, imagina se agora Deus der um microfone para todo mundo. Prega, está todo mundo pregando na mesma noite, na mesma conferência, faz algum sentido? Nenhum. Uns vão pegar isso aqui, uns vão tocar aqui, e os outros não vão, porque são menores? Não, porque Deus não tem um chamado? Não, porque Deus chamou para onde? Tem os confins da terra, galera. Você fala assim, não, mas o meu pastor não me enviou. Enviou sim. Você tem, por exemplo, uma vocação, você tem uma profissão, você tem gente ao seu redor. De repente você está desempregado, mas você convive com gente. De repente você está aposentado, mas você convive com gente. De repente você está estudante, mas você está numa missão que o seu pastor não está, que eu não estou. Você tem o quê? Mais uns 30, 100 alunos que são seus, seu campo missionário. Minha pergunta é, como é que seria Jesus sendo esse aposentado, sendo esse aluno, sendo essa dona de casa? O seu trabalho como cristão agora é ser um pequeno Cristo nesse campo onde você foi plantado, que o seu pastor e esse pessoal aqui não foi. Você foi chamado, você foi escolhido e enviado pelo Senhor.
Aí minha pergunta é, como é que você está desempenhando então essa função de gerar essa cultura? Ou você é mais um crente que não fede nem cheira, que acha que é só ser crente aqui, e que lá você vive do jeito que você quiser. Não, deixa eu te falar, para o crente não existe nada secular, porque tudo é sagrado. Tudo é sagrado. O jeito que você dirige, o jeito que você usa a internet, o jeito que você vota, o jeito que você come, o jeito que você produz lixo, o jeito que você administra dinheiro, tudo isso deveria ser para a glória de Deus. Tudo. Então não tem como você ser um empresário que acha que não tem ministério. Não, você como empresário, eu te pergunto, como é que você lida com seus funcionários? Como é que você lida com lucro? Você acha que o dinheiro é seu? Você é mais um riquinho evangélico que acha que o dinheiro, a riqueza é sua? Você vai prestar conta disso, porque foi emprestado para você ser um bom mordomo, investir em tudo para a glória de Deus. Não estou dizendo que você tem que dar para a igreja, estou dizendo que isso aí não é seu, porque tudo é dele. Não tem nada que exista que Cristo não diga é meu. Isso não é uma frase minha. Tudo é de Deus, para a honra e glória de Deus. Minha pergunta é se nós entendemos. Você que está lutando para se dar bem na vida, sabe, para ter suas coisas legais, massa, eu fico feliz por você. Entenda, é para a glória de Deus. Teve um episódio onde Jesus falou assim: vai atrás do fulano e pegue um jumentinho. De repente você hoje aqui é o dono de um monte de jumentinho. Minha pergunta é, quando o Senhor pedir, você vai entregar? Ou o seu jumentinho virou seu Deus? Então alguns foram chamados para ser donos de jumentinhos, para a glória de Deus. Outros foram chamados para dizer, vai lá e pega o jumentinho. O importante é o seguinte, aquilo que Deus tem para você em termos de gerar cultura, faça para a glória de Deus. Então eu te pergunto, alguém aqui tem chamado? Alguém aqui tem chamado? Quem tem chamado aqui? Quem tem uma missão aqui? Onde você estiver, gere cultura. Você sabe o que é isso? Você chamar para você a responsabilidade como cristão. Pessoal, pode me seguir. Esse é o caminho. Esse é o seu papel como cristão. Anunciar para a galera que está ao seu redor. Família, pode me seguir, esse aqui é o caminho. Pessoal da sala, pode me seguir, esse aqui é o caminho. Departamento onde eu trabalho, pode me seguir, esse aqui é o caminho. Você vai mostrar qual é o caminho. O triste é quando você vai para lá e você pega o caminho dos outros. Você perdeu o mapa da sua existência. É para você entrar na internet e falar assim, pessoal que está na internet, segue porque esse é o caminho. Veja bem, você é o que segue, o caminho não é um jeito de viver, o caminho é uma pessoa chamada Jesus Cristo. A verdade não é uma coleção também de coisas legais, a verdade também é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Vida também não é uma sensação, vida é uma pessoa chamada Jesus Cristo. E esse Jesus é o que se torna caminho, verdade e vida e fala assim, agora eu te dou o meu Pai. Por isso quando ele ensinou a gente a orar, ele começa ensinando a gente a orar como? Pai de Jesus Cristo? Pai nosso, é Jesus falando, o meu Pai agora é de vocês também. Então agora vivam como um pequeno Cristo. Essa é a sua missão. Eu vim hoje aqui te comissionar a ser um pequeno Cristo onde você estiver. Mas isso é só privilégio de quem nasceu de novo. Agora, quem não nasceu de novo, precisa primeiro nascer de novo. Eu não posso fazer você de novo, mas Jesus pode. Minha pergunta é hoje aqui, tem alguém que quer nascer de novo? Levanta a mão que eu quero orar com você. Você pode vir aqui à frente? Mete as caras corajosamente e vem, meu bem. Enquanto isso, esse povo que já nasceu de novo e que já passou por esse mico que vocês vão pagar, né, de vir à frente, assumir, estou vindo morta, mas saio daqui viva hoje. Só mulher, gente, que luxo! Tem mais alguém? Cadê o pastor? Vira para cá, nós vamos orar com vocês. Eu quero saber se tem mais gente que precisa nascer de novo e que quer hoje sair daqui com a convicção, eu não sabia dessas paradas,
Eu achava que Deus era legal, era uma energia, uma força, mas eu entendi que Ele existe, que Ele cria, presta atenção aqui, que Ele existe, que Ele quer se relacionar, e até agora eu não me relacionei com Ele. Eu nem tinha entendido o que Jesus tinha a ver com Deus. Hoje eu estou entendendo, e hoje eu quero me consertar com Deus. Quero saber se tem mais gente aqui. Tem gente lá de cima para vir, é isso? Mais alguém? Maravilha. Quero te dar o privilégio, pastor. E depois eu quero orar para a galera se apropriar desse mapa para viver. Para nunca mais essa terra ser do mesmo jeito, só porque vocês ocuparam o espaço de vocês, de gerarem cultura nessa terra. Amém? Eu queria pedir que os líderes, alguns líderes de GA, estejam aqui agora com a gente, abraçando as pessoas que estão aqui, que acabaram de entregar a vida a Cristo, reconhecendo o senhorio dele. Quero que essas pessoas, tanto aqui dos surdos e aqui, sejam abraçados pelos líderes de GA. Nós vamos ficar muito contentes de ver vocês inseridos nas classes aqui da igreja, inseridos verdadeiramente, aprendendo cada vez mais sobre a profundidade de tudo que André falou aqui, que está na Bíblia, que está na palavra de Deus. E sabe o que é interessante? É que muito provavelmente tem mais gente, e a gente fica com vergonha. E eu quero renovar esse desafio que a André fez, dizendo assim: vem para cá, você está morto e precisa sim reviver, você precisa renascer, você precisa nascer de novo, e você talvez esteja envergonhado. Essas pessoas que estão aqui são realmente corajosas, estão rompendo grilhões que acorrentam a gente, muitas vezes, nas nossas culturas, e que talvez esteja acorrentando você aí agora no banco, com a sua teologia, com a sua ideia de vida, e você precisa verdadeiramente tomar uma decisão e vir aqui à frente. E eu quero que você venha. Está vendo ali mais gente? Venha. Quero falar duas coisas aqui. Primeiro, se você está até agora preso no rótulo de ateu, no rótulo de agnóstico, de racional demais, de intelectual demais, abandona isso, isso é caminho de morte. Você está indo para o inferno, você já vive o inferno. Abre mão dessa parada de uma vez, se despe desse lixo, recebe a vida. O segundo recado que eu quero dar é para quem acha que não tem mais esperança para você. Não subestime o poder do Senhor Jesus Cristo. Não subestime o que Cristo fez naquela cruz. Não tem nada que você tenha feito, ou que você esteja fazendo, ou que tenham feito contra você, maior do que aquilo que Cristo conquistou naquela cruz e ressurreição. Não deixa o diabo te enganar, não. Então eu oro agora para que o Satanás seja silenciado com todos os seus demônios, e que as pessoas aqui se sintam agora livres para decidirem por Cristo, em nome de Jesus. Então vem, meu querido, pode vir, minha querida, nós já passamos por isso aí. Seja livre. Amém, amém, amém. Mais gente ali chegando. A gente tem muito espaço aqui na frente. A gente tem muito espaço aqui na frente. Eu tenho certeza que talvez, de muito do que André falou, talvez você realmente tenha aí algum Deus que ainda está te segurando, e que não deixa você abandonar Ele. Talvez seja um namorado, uma namorada, talvez seja uma profissão, uma droga. Eu não sei se é uma pessoa ou uma coisa, mas tudo isso foi criado, e Ele nunca vai suprir
todas as suas necessidades. Só quem vai suprir todas as suas necessidades é esse Deus, a quem essas pessoas estão aqui à frente agora, corajosamente, entregando a vida e fazendo um compromisso diante do Senhor. Eu quero que os líderes de GA que estão aqui, realmente não deixem essas pessoas saírem sem um contato, sem a ideia de como vamos trazê-los para dentro das classes, para que elas realmente sejam treinadas, capacitadas, para entender o que significa essa vida, e vida com abundância que Jesus Cristo nos dá. Quero pedir que vocês que estão aí, por favor, ergam suas mãos aqui à frente, pedindo a Deus que abençoe verdadeiramente essas pessoas, pelo ato de coragem. Deus, em nome de Jesus Cristo, as pessoas que estão aqui à frente, corajosamente entenderam, no centro das suas emoções, que estão fazendo errado, que estão adorando a si mesmo ou a qualquer outra coisa, mas não ao Senhor. E essas pessoas estão aqui à frente agora, ó Deus, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo sobre suas vidas, a paternidade de Deus, que não nos abandona, e que o Senhor não abandonou a nenhum que está aqui. E Deus, eu continuo pedindo que o Senhor encoraje pessoas que continuam sentadas, inquietas, tentando se satisfazer naquilo que tem vivido, mas que não tem suprido suas necessidades. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor traga essas pessoas para o teu reino, que o Senhor coloque vida com abundância, para que essas pessoas realmente exalem o bom perfume de Cristo. Peço no nome de Jesus Cristo que cada uma das pessoas que estão aqui sejam cuidadas, amadas pela igreja do Senhor, como o Senhor fazendo por cada uma delas. Que essas pessoas sejam tratadas, amadas, respeitadas e encorajadas a abandonar a velha vida, a velha natureza. Que eles possam ser cheios do teu Santo Espírito, para que possam dar frutos que dignificam, que glorificam o teu santo nome. Peço que o Senhor promova um esvaziamento, assim como houve também, ó Deus, em tantos outros grandes homens, que a tua palavra nos ensina, para que eles sejam cheios do Senhor, que eles sejam humilhados, ó Deus, dentro de nós mesmos, sejamos todos humilhados dentro de nós mesmos, diante da potente mão do Senhor, e que o Senhor nos conduza em todo o tempo para a glória do Senhor. Portanto, Deus, em nome de Jesus Cristo, com a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, e nós pedimos que o Senhor estabeleça o teu reino sobre cada uma dessas pessoas aqui à frente, selando cada um deles com o teu Santo Espírito, e fazendo-os ser guardados como possessão da garantia do Senhor. Que cada uma delas aqui recebam o Senhor nesta hora, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Os líderes de GA, por favor, acolham, recebam, anotem, vamos buscar, vamos guardar, vamos tê-los perto e vamos conduzir a cada uma das classes que nós temos, para que eles continuem crescendo e frutificando para a glória do Senhor. Não vá embora, a gente ainda tem mais um cântico, fique aqui. Quero orar então com você que ficou aí sentado, você que entende que eu preciso me apropriar desse plano de Deus aí. Não estou aqui para viver a minha vidinha não, estou aqui para viver a vida de Cristo, para a honra e glória de Deus. E eu quero saber, nós temos pessoas que precisam alinhar a vida a isso aí, nessa noite? Sim?
Quem? Levanta aí para a gente orar junto. Fica em pé. Isso aqui é seu culto racional, tá? Você vai trazer alegria para Deus, como essa galera aqui trouxe. Nós estamos muito felizes, viu? Você chegou aqui morto, você está saindo aqui vivo. Nada pode separar mais do amor de Deus. Existe agora um selo dentro do seu coração, carimbado, que diz o seguinte: esse selo é do Espírito de Deus. O Espírito Santo não é um Espírito imundo, é o Espírito Santo. E esse selo garante que você é propriedade comprada por Deus, comprado e pago por Deus. Segundo, que o inimigo não toca mais em vocês. Compreende? Então, qual é a sua identidade agora? Fala assim: eu sou filho amado de Deus. Filho amado de Deus. Não sou órfão, não sou esquecido, não sou um erro. Sou filho amado de Deus. Eu posso desfrutar agora da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Eu estou na mão de Jesus. Fala isso. Ele não vai me lançar fora. E aquilo que Ele começou na minha vida, Ele vai terminar, para a glória do nome dEle. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês ganharam irmãos, a galera. Não estou dizendo que é maravilha não, tá? Tem treta, mas estamos juntos. Agora os demais nós vamos fazer concerto agora com Deus. Se não era o mapa de Deus que estava vingando, era o mapa de alguém. Se não era para a glória de Deus que a gente está vivendo, era para a glória de alguém. Então nós estamos em pecado com Deus. Nós vamos confessar isso agora e vamos pedir conserto, tá bom? Então você ora comigo? Senhor Deus, nessa noite nós entendemos que existe um roteiro para a nossa existência, que passa pelos mandatos espiritual, social e cultural. Nós nascemos de novo, somos cristãos, gratos ao Senhor por isso, mas de alguma forma a gente se perdeu no caminho e estava vivendo do jeito que a gente achava que deveria viver. Nós não gerávamos cultura, nós não fazíamos aquilo que trazia necessariamente glória para o Senhor. A gente estava vivendo como se a gente fosse dono do nosso nariz, fazendo talvez as coisas que a gente quisesse. Mas a gente foi desafiado hoje a voltar para o plano original. E o plano original primeiro é se relacionar com o Senhor. Segundo é a gente saber se relacionar uns com os outros. Mas terceiro é a gente poder desempenhar a nossa vocação a seu serviço, para trazer glória para o seu nome. Hoje nós estamos confessando o nosso pecado, de termos vivido de qualquer jeito. E intencionalmente agora nós queremos fazer o caminho de volta. E oferecer a partir de agora um culto racional, com uma fé examinada. Onde a gente vai ter de forma intencional cada passo sendo dado para a glória do Senhor. Se depender de nós, nós vamos nos perder de novo, mas a gente confia que o Senhor há de nos conduzir nesse processo. Então, a partir de agora, o controle da nossa existência, a gente está dando para o Senhor. E que, a partir de agora, a paz do Senhor venha reger o nosso coração. E a partir de agora, a nossa vida seja movida pelo descanso no Senhor. Reina, Senhor Jesus, reina em tudo em nós, e a partir de nós, estabelece também o seu reino, onde o Senhor quiser. Glorifica o seu nome, através da nossa obediência ao Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém.